Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Tenham tido um final de semana abençoado, recheado de bênção. Hoje é segunda-feira, começando a semana. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus, minhas amadas irmãs, eis-me aqui para mais um vídeo abençoado, falando da palavra de Deus, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Porque a obra é dele, a palavra é dele, tudo vem a ser para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, apertem no seu like, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Daniel. Daniel 10:10, que diz assim: a mim a você. E eis que uma mão me tocou e fez-me mover-se sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui, minhas amadas irmãs, é um versículo muito conhecido de quem lê a palavra de Deus, no livro de Daniel 10:10, que Daniel teve uma visão, Deus mostrando a ele do que ia acontecer. E ali as orações de Daniel foi ouvida diante de Deus. Ela subiu ao trono do Senhor. E Deus mandou um dos anjos dele entregar a mensagem a Daniel. Diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o príncipe da Pérsia, que é o maligno, se pôs diante do anjo. Passou, diz a palavra, que passou 20 dias ali, naquela peleja, ele sem poder entregar a mensagem a Daniel, porque o príncipe da Pérsia estava querendo impedir do anjo do Senhor, aleluia, entregar aquilo que Deus mandou entregar a Daniel. Que diz assim: então me disse, não temas, Daniel, pois desde que o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Louvado seja Deus. E agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Louvado seja Deus. E ali, minhas amadas irmãs, diz a palavra que Daniel orou, Deus deu uma visão a Daniel e Deus mandou um dos mensageiros dele, que é os anjos dele, que trabalha para Jesus, para Deus. E ali o príncipe da Pérsia, que é maligno, queria impedir de Daniel receber as orações dele. O que Deus estava mandando, a bênção dele, entregar a visão a ele, né? Muitas vezes nós oramos ao Senhor, mas ali muitas vezes o maligno quer impedir das orações vir, das bênçãos chegar na nossa vida. Mas Deus, Ele é Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, não tem maligno no mundo que vai impedir, porque Deus mandou o príncipe, né, o anjo Daniel, e ajudar
o anjo que Deus mandou para entregar a mensagem abençoada a Daniel. E ali passou 21 dias ele ali, sem poder passar, porque o maligno estava querendo impedir. Mas Deus mandou o anjo, né? O anjo da espada, que é o anjo guerreiro, louvado seja Deus. E ali ele venceu, porque Deus sempre vence. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Nunca. Por mais que às vezes o maligno fica ali tentando, mas não há quem possa mais do que Deus. Só Ele, mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz a palavra: está atento às palavras que eu te vou dizer, e te levanta-te sobre o teu pé, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, estas palavras, eu estava tremendo. Então o anjo falando com Daniel, mas Daniel estava ali tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs, quando a gente ora, quando a gente faz um pedido a Deus, e nossas orações, as suas orações, são ouvidas diante do Senhor. Aleluia. Quando a gente aplica o nosso coração, orar a Deus diante dele com sinceridade, porque Deus se agrada quando a gente ora com sinceridade, com fé, com determinação. Isso é agradável diante do Senhor. E Daniel ali, ele aplicou o coração dele, louvado seja Deus, a compreender, a querer entender. E essa oração foi ouvida diante do Senhor. Da mesma forma que Deus foi com Daniel, Ele é comigo e com você. Quando a gente ora, ora verdadeiramente ali, com fé, determinando ali, crendo que o que você está pedindo, o que eu estou pedindo diante do Senhor, vai chegar na nossa vida. E nunca duvidar daquilo que eu e você pedimos a Deus. Muitas vezes oramos, minhas amadas irmãs, mas muitas vezes nós somos seres humanos, somos falhos, muitas vezes duvidamos. Qualquer às vezes luta, já ficamos ali esfraquecida, desanimada, sem ânimo. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Muitas vezes achamos que aquilo ali não vai ter jeito, mas Deus, Ele é Deus. O que é que tem algo na face da terra que Deus não pode resolver? Tudo Ele pode resolver. E o que muitas vezes Ele espera de mim e de você é que eu e você tenha fé e creia na palavra dEle. Daniel orou ali, as orações dele foram ouvidas diante do Senhor, e o Senhor mandou o anjo dele para falar com Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes por semana. Daniel foi um profeta muito abençoado de Deus. Com muita fé, a palavra de Deus diz que Daniel, ele não se contaminou com as regalias do rei. Ele foi ali, foi levado junto com os outros no cativeiro. E quando ele chegou ali, louvado seja o nome do Senhor, no Egito, ele não se contaminou com o vinho do rei, com os pratos do rei. Ele passou 10 dias, se alimentando de água e de legumes, para não se contaminar com nada do rei. Para viver ali mesmo dentro do palácio do rei, mas fazia diferença. Aquele que está com Deus, aquele que acredita na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que viver, fazer a diferença. Porque aquele que é de Deus, aleluia, aquele que é de Deus, que confia na palavra dele, você chega adiante ali, qualquer pessoa vê que você é diferente, que você é uma pessoa de Deus. Não que muitas vezes a gente não se acha, mas quem está de fora vê o seu caráter, a pessoa que você é diante do Senhor. E Daniel, ele não quis se contaminar com os pratos do rei, com as regalias do rei. Ele quis
se santificar diante de Deus. Tanto que ali o chefe ali disse que ele ia ficar fraco se ele fosse se alimentar com algo e legumes. Os outros jovens que estavam lá na casa do rei, comendo o prato do rei, bebendo o vinho do rei, eles eram um jovem gordo, um jovem robusto, e ali o chefe ali da cozinha ali do rei, ele falou para Daniel e os outros, né? Os outros amigos de Daniel, que eles iam ficar fracos e ele corria o risco da cabeça dele, o rei, com o patrão dele, que era o rei. E Daniel disse, não, 10 dias, vamos fazer um teste. E ali ele permitiu, o rei deixou ele se alimentar 10 dias de algo e legumes. E durante esses 10 dias, diz a palavra de Deus, que Daniel ficou mais robusto, mais aparência mais bonita do que os outros que estavam comendo vinho, que estavam bebendo vinho e estavam se alimentando das regalias do rei. Para você ver como Deus, o que Ele faz na nossa vida, quando você e eu botamos a nossa vida diante do Senhor e cremos na palavra dEle e confiamos nele. Então Ele faz a diferença, porque Deus faz desse jeito. Deus, Ele é assim. Quando você crê nele, confia nele, louvado seja o nome do Senhor. Então, para os olhos humanos, Daniel com Sadraque e Abednego ia ficar diferente. Ia ficar mais magro, ia ficar mais feio. Mas não, ele ficou mais gordo, ficou mais robusto, ficou com a pele assentada, uma pele bonita, porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus. Às vezes os olhos humanos das pessoas acham que fazer aquilo que é mais agradável os olhos é melhor do que muitas vezes fazer ali um pouco de sacrifício para agradar a Deus. Em nome de Jesus. Da mesma forma, Daniel, ele passou por tudo isso, mas ele teve a vitória, porque ele confiou em Deus. Ele não foi se contaminar com nada do rei. A oração dele foi ouvida diante de Deus. E ele recebeu a vitória em nome de Jesus. Da mesma forma, minhas amadas irmãs, é comigo e com você. Quando a gente bota a nossa fé em Deus, quando a gente crê nele verdadeiramente, esperamos tudo que a gente ora, pede a Ele, com fé, com determinação, crendo que vai chegar, e chega porque Ele é Deus. Ele é o Senhor da minha vida, da tua casa, da tua família. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, recheada de bênção, de paz, de saúde. Seja abençoada, você e sua casa e sua família. Em nome de Jesus, seja abençoada e curada. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.